Olá, está começando o programa Justiça e Trabalho com as principais notícias e decisões da semana da Justiça do Trabalho Potiguar. Eu sou Heloísa Guimarães, apresentadora do programa Justiça e Trabalho. Sou branca, tenho estatura mediana, olhos e cabelos castanhos e estou usando uma blusa de cor preta. O cenário do programa é azul com a logomarca JT, Justiça e Trabalho. Nessa edição, você vai ver que o ano judiciário começou no TRT-RN. A Corte realizou a abertura oficial durante sessão presidida pelo desembargador, presidente do TRT-RN, Eritson Medeiros. Carnaval não é feriado. Para folgar nos dias de folia, empregados e empregadores precisam fazer um acordo. Entre as decisões judiciais da semana, você vai ver que a Justiça do Trabalho condenou uma empresa depois que um funcionário encontrou uma câmera no banheiro masculino. E ainda nessa edição tem uma entrevista com Célia Mello, que é policial militar da reserva. A gente falou sobre assédio sexual no carnaval. Não sai daí que o Justiça e Trabalho está só começando. O ano começou oficialmente para a Corte do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. A abertura do ano judiciário foi presidida pelo desembargador Eritson Medeiros. Essa foi a primeira reunião do Tribunal Pleno em 2023. Reunidos, os desembargadores se debruçaram sobre uma pauta administrativa e judicial. O presidente do TRT-RN, Eritson Medeiros, abriu oficialmente a sessão falando sobre os desafios e a necessidade de união para enfrentá-los. Então estamos muito confiantes, é um ano que promete, porque tem muita coisa nova aí, né? E o nosso tribunal sempre caminhando ao lado das instituições públicas. O cumprimento do ato normativo do Conselho Nacional de Justiça a respeito do teletrabalho é um dos desafios para 2023. O tema foi discutido em Brasília na primeira reunião ordinária do ano do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho. O presidente do TRT-RN participou do encontro. Essa questão do trabalho presencial dos juízes foi discutida no Coleprecor, tanto o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio, como a corregedora, ministra Dora, eles estão enfáticos em determinar que os juízes voltem imediatamente ao trabalho presencial e que o trabalho telepresencial seja só naqueles casos previstos em lei. Então, nós estamos conclamando os juízes da nossa região a fazerem isso o mais rápido possível. E também nós discutimos a questão do trabalho telepresencial dos servidores, que ficou definido que cada unidade judiciária só terá direito a 30% da sua força de trabalho para o trabalho telepresencial. Também discutimos a questão do orçamento para 2023. O ministro Lélio propôs, inclusive, um plano de orçamentário, né, para que os tribunais encaminhem todas as suas propostas, para que até antes de 1º de abril nós possamos encaminhar as propostas do ano que vem para o Parlamento a ser aprovado o novo orçamento de 2024. E na próxima semana tem início a primeira correição ordinária do ano. Uma equipe da Corregedoria, comandada pelo desembargador Eritson, vai acompanhar de perto o trabalho das varas do município de Goianinha. A Corregedoria começará as correições anuais na vara de trabalho de Goianinha. Estaremos a semana inteira, a próxima semana, e haverá uma reunião com os advogados na quarta-feira e na quinta-feira ou sexta-feira, se eu não me engano, vai ser o encontro com os juízes e servidores. Da Corregedoria com os juízes e servidores. A correição ela é prevista em lei, né? É uma forma de você fazer uma auditoria nas unidades judiciárias para saber se está tudo funcionando, se a produtividade está boa, se o desempenho dos juízes e servidores estão de acordo com o previsto nas recomendações, nas resoluções do CNJ, do Conselho Superior do Justiça do Trabalho, na Corregedoria Nacional. Então é uma forma de você fazer um levantamento geral. Não é uma atividade punitiva, mas é uma atividade de auxílio para que as unidades possam caminhar numa produtividade, no desempenho satisfatório para a comunidade. Para muitas pessoas, o ano só começa de verdade após o carnaval. Até lá, tem muita gente calculando as horas para aproveitar a folia. Mas você sabia que carnaval não é feriado? Para folgar no trabalho, tem que negociar. Ana Paula trabalha no ramo do comércio há 14 anos. Para a gerente de loja, com o carnaval dá para tirar uma folguinha que sempre é bastante aproveitada.
No período que antecede o carnaval, nós temos aquele banco de horas que trabalhamos com horas extras e mediante a essas horas extras, elas são descontadas nos dias do carnaval. E folgamos a segunda, a terça e só retornamos na quarta-feira após a meio-dia. Já Emanuel é supervisor de loja e conta que, como no carnaval não existe praticamente movimento nas lojas, o patrão prioriza as folgas, que chega como um fôlego extra no começo do ano. No meu caso, né, eu costumo ir para a praia, né, ficar com a família, mas também costumo ir para alguns bloquinhos, né? Então acho muito legal isso. Mas a gente já vem em um pique, né? Então esse período já é que nem você falou, né, um período de descanso para todos nós, né, que faz parte de uma equipe, né? Isso é muito bom. Isso é um reconhecimento. A gente trabalha uma semana arrochada, né? Então isso pra gente é um reconhecimento, né, esses dias de folga. O carnaval não é considerado oficialmente um feriado nacional. Em grande parte do país, estados e municípios decretam ponto facultativo durante os dias de festa. Mas essa regra é pouco conhecida entre trabalhadores e patrões Brasil afora. É preciso esclarecer ao telespectador o seguinte: com relação ao carnaval, o carnaval não é um período de feriado. Todavia, dado a tradição e a nossa cultura, a União Federal, os estados e os municípios colocam no período de sábado até quarta-feira pela manhã como ponto facultativo e comumente retornam na quarta-feira à tarde. Na iniciativa privada, não. O trabalhador teria que trabalhar normalmente o sábado, domingo, a segunda, a terça e a quarta-feira não há feriado. Contudo, para os comerciários, a segunda-feira de carnaval é colocada na convenção coletiva deles como o aniversário da categoria, consequentemente é feriado para eles. Ou seja, é um dia não trabalhado. E para os bancários é a terça-feira. Os demais, não. O que se faz muito na prática? Porque o movimento cai, algumas atividades não têm por que funcionar, eles utilizam o mecanismo chamado de banco de horas. Aquelas horas que o empregado tira de folga no sábado, na segunda e na terça-feira de carnaval, ele vai pagar com horas extras em outro dia. E se para os empregados o carnaval rende uma folga para aproveitar a festa ou descansar, para muitos empregadores, os dias de folia têm outra serventia. Nós fechamos a loja no sábado, né? E só voltamos a reabrir essa loja na quarta-feira de cinza ao meio-dia. Nós não utilizamos dia nenhum do carnaval, até porque para a gente não compensa. Porque o que a gente tiver que vender do carnaval, a gente vai vender até o sábado. Então o que sobra de mercadoria, na realidade, não compensa, porque você abrir uma loja demanda custo, demanda despesa. Nos acordos entre patrões e empregados, tem gente que consegue curtir mais a folia e de formas bem variadas. Esse ano acho que eu vou para o bloquinho de Barreta. Passar o período de descanso com a família em casa, né? Muito bom também. Na realidade dá para fazer várias coisas, né? Porque é uma folga que chega prolongada. Então, assim, geralmente eu retiro para o descanso, visitação de familiares e aproveitar mais o tempo com minha família. O TRT-RN retirou o bloqueio de valores de plano de previdência privada para o pagamento de dívidas trabalhistas. Carol Reis explica os detalhes. A decisão foi em mandado de segurança solicitado pelo titular da Previdência contra bloqueio determinado pela 9ª Vara do Trabalho de Natal. Cerca de R$41 mil de 2 aposentadorias privadas haviam sido bloqueados. Segundo o titular do plano, os valores representam 100% dos rendimentos dele, utilizados para garantir a sua sobrevivência e da família, o que os tornam impenhoráveis. O desembargador Eduardo Serrano da Rocha, relator do mandado no TRT-RN, explicou que a natureza previdenciária complementar dos planos de previdência privada está expressa na Constituição Federal e, por isso, os planos são enquadrados pelo direito fundamental, protegidos na busca do bem-estar e da justiça social, não configurando, abre aspas, como mera aplicação de recursos no mercado financeiro, fecha aspas. Dessa forma, os planos privados equiparam-se, na verdade, aos benefícios concedidos pela Previdência Estatal. E é o que reforça a jurisprudência superior especializada. Planos de previdência privada têm proteção, especialmente diante da execução de crédito sem natureza alimentar, que é o pagamento de indenização por danos morais.
E a 8ª Vara do Trabalho de Natal condenou uma empresa a pagar indenização por danos morais a um funcionário que denunciou a existência de uma câmera no banheiro masculino. Rafael Lopes tem mais informações. O autor desse processo começou a trabalhar na empresa em outubro de 2020. No dia 19 de fevereiro de 2022, os funcionários encontraram uma câmera instalada no canto do teto do banheiro masculino, com vista justamente para os vasos sanitários. Para o empregado, a existência da câmera violou e invadiu a privacidade dele, expondo ao constrangimento. Na defesa, a empresa afirmou que o auxiliar de logística não está lotado no mesmo local do banheiro onde foi instalada a câmera, que não foi a empresa que instalou o equipamento e que também tem procurado identificar quem colocou a câmera lá. A empresa alegou ainda que a câmera não estava conectada à energia elétrica ou a nenhuma rede. No entanto, para o juiz Joanilson de Paula Rego Júnior, embora a empresa tenha afirmado que não foi a responsável pela instalação do equipamento, é do empregador o dever de garantir a preservação da intimidade dos empregados e evitar também a prática de ilícitos nas dependências da empresa. O juiz completou ainda que não era relevante o fato de a câmera ter sido ou não instalada completamente, já que de um jeito ou de outro, a simples existência do equipamento já é capaz de causar constrangimento. Quanto ao uso do banheiro pelo autor do processo, o juiz destacou que, apesar de não trabalhar no estoque, o auxiliar de logística era constantemente indicado para esse setor. Por estes motivos, a 8ª Vara do Trabalho de Natal condenou a empresa a pagar danos morais no valor de R$2.000 ao funcionário. Vamos para o intervalo. Na volta tem uma entrevista com a policial militar da reserva, Célia Mello. O assunto é o combate ao assédio durante o carnaval. É já, não sai daí. O carnaval está chegando e nessa época do ano aumenta o número de casos de assédio, inclusive sexual, no ambiente de trabalho, especialmente contra as mulheres. Também há casos de importunação sexual, mas a legislação brasileira nos últimos anos tem avançado e se tornado cada vez mais rigorosa. Por isso, as ações de combate, conscientização, prevenção são tão importantes. A gente convidou a Célia Mello, que é policial militar da reserva. Sim. E também é integrante do grupo Pioneiras Potiguares, né, que realiza um trabalho social também voltado para as mulheres. E eu agradeço a sua participação aqui no nosso programa, Célia. Eu que agradeço o convite, né, por estar aqui para fazer também esse trabalho e o apelo através do seu programa. Célia, quando a gente fala que não é não, é porque a partir do não, essa investida muitas vezes, né, num ambiente festivo, ela precisa terminar ali, né? Exatamente, não é não e as pessoas precisam entender isso, né? Os homens principalmente, porque tem aumentado muito os casos de importunação. Vamos aproveitar então para diferenciar o que é assédio e o que é importunação sexual. O assédio sexual, ele se dá principalmente no âmbito do trabalho, né? Geralmente, aquele que tem o cargo maior assedia sexualmente quem tem cargo menor e independe do gênero, é bom que se diga isso, trocando, né, o ato que lhe traz o prazer por uma ascensão profissional, uma vantagem, não é, uma folga, e isso é dentro do ambiente de trabalho. Já a importunação, ela pode acontecer em qualquer lugar, né, dentro do ônibus, dentro do metrô, numa fila do banco. Muitas vezes a mulher nem percebe ou nem sabe ali que está acontecendo aquele Exatamente, ato, né? Acontece muito, né? A gente tem visto casos na mídia, na TV, espelhinhos discretos ali no mercado, né? Com a moça com a saia acima do joelho e fica vulnerável à mercê de uma cabeça que acha que para se sentir, né? Ter o seu prazer, pode fazer isso com uma criança, com um adolescente, com uma mulher. E vocês, como policiais militares,
próximo da aposentadoria, pensaram, estamos entrando para a reserva, mas não podemos parar esse trabalho, e aí se reúnem e fazem essas ações? O nosso bloco, né, Mulher contra o Assédio, e a gente já deu outro apelido ao nosso bloco, ele é o The Policy, a gente coloca o cap, coloca o Ray-Ban, né, que é simbólico para os policiais, e vai para a rua com isso. Se você tiver seu cap, se você tiver seu Ray-Ban, junte-se a nós, porque a gente está nas ruas dando visibilidade à lei, que agora é crime, contra a importunação. Então a gente vai estar por ali, no Ateneu, na Ribeira, em qualquer lugar que tenha um movimento, dando conhecimento às mulheres e aos homens também, né? É interessante a gente dizer que tem várias mulheres hoje em cargos de poder, né? E que se reúnem para representarem realmente e combaterem não só o assédio, mas outros tipos, tipos de preconceitos e violências contra as mulheres. E eu digo a você, tudo começa pela questão do respeito. O homem tem que respeitar a mulher enquanto pessoa, não é um objeto. E no tempo que você estava na companhia feminina, no período do carnaval, é muito comum ser chamada para esse tipo de ocorrência? Comum demais, principalmente carnaval de rua, não é? Em que as mulheres e os homens também estão alegres, né, excessivamente alegres, o consumo de álcool, e muitas vezes há aquele que se aproveita, né, da mulher estar um pouco alta, com teor de álcool, e comete a importunação, e a gente é chamado, e para você comprovar, basta que você pode até não sentir, né, mas se alguém perceber, é importante que denuncie, é importante que diga, é importante que chame a atenção para que isso seja combatido das mais variadas formas. É preciso combater. Então, se você está aproveitando seu carnaval, está na folia, acontece algum tipo de situação como essa, chama a polícia e vai todo mundo para a delegacia. Vai todo mundo para a delegacia, e o sujeito acusado, ele vai responder por isso com a pena, vou repetir, de 1 a 5 anos de reclusão. É o que está previsto. E se tiver testemunha, melhor ainda. Se tiver testemunha, se tiver vídeo, se tiver qualquer coisa que possa dizer que aconteceu aquilo, está valendo, o delegado vai reunir essas provas para dar início ao processo. É isso, Célia Mello, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa Justiça e Trabalho. Eu tenho certeza que foi super importante, e eu tenho certeza da importância que vai ter esse recado para as mulheres e para os homens também. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, né, por estar aqui nesse programa, dando visibilidade a esta causa que é tão nossa, né? Que nós, mulheres, precisamos estar unidas também, junto aos homens e aos segmentos da justiça, que nos dê essa força para combater. Obrigada, Célia. Eu que agradeço. O programa Justiça e Trabalho dessa semana vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que você pode continuar acompanhando as ações do TRT-RN através do nosso site, do canal no YouTube e das redes sociais. Até a próxima semana.